Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, meus queridos companheiros de viagem, através das páginas da Bíblia. Eu sou o Fábio e esse é o último episódio do capítulo 9 do livro de Atos, capítulo 9, parte 6, episódio de número 817, 10ª temporada. Esse capítulo fala sobre a vida, a conversão de Saulo de Tarso, conhecido como apóstolo Paulo. Tem sido uma jornada de muito aprendizado. Nessa 10ª temporada estamos vendo o livro de Atos capítulo por capítulo. Você encontra os outros episódios e capítulos de 9 para trás. A gente ainda não fizemos ainda os próximos capítulos 10 adiante, mas enfim, esperamos concluí-los em breve. Mas tem sido uma jornada muito jóia, de muito aprendizado, esse comecinho da igreja primitiva, que é a continuação do livro de Lucas, que era um livro só, Atos e Lucas, né? E depois foi separado a história da igreja primitiva. A gente tem muitas lições preciosas para a igreja coletivamente e para a nossa vida individual também, devocional, enfim. Cristianismo se vive na prática, as pessoas estão perdendo essa essência. Cristianismo é vida diária, não é só o extraordinário, mas o ordinário de cada dia, onde a gente revela e manifesta a nossa fé através das obras. As obras não salvam, mas elas justificam a nossa fé. Enfim, vamos lá. A relação entre edificar e multiplicar. Pois em Atos capítulo 9, versículo 31, a gente vê aqui uma amostra de que a igreja teve paz, cresceu e foi edificada no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. O texto citado, ele explica que essa paz ela aconteceu por 2 motivos históricos. Saulo, o maior perseguidor, ele se converteu e ninguém ocupou seu lugar. Os líderes judeus desviaram o foco para resistir à tentativa do imperador Calígula de colocar uma estátua no templo. Era um fato histórico que ocorria nesse momento. Ou seja, houve alívio externo, mas o crescimento ele foi resultado da ação espiritual de Deus. Há essa importância dos tempos de descanso para nações, igrejas e indivíduos. Isso deve ser demonstrado. E as maneiras pelas quais eles geralmente ocorrem podem ser apontadas. Seu valor é ilustrado em conexão com o nosso texto, e do qual se conclui que quando em um tempo de descanso a igreja era edificada, ela também se multiplicava. Ou para expressar de outras formas, a cultura interna é a melhor garantia de sucesso externo. Nós vamos se deter em 2 pontos aqui no comecinho desse episódio para a gente refletir nessa pregação expositiva, nesse ensino textual aqui, bem fidedigno, na nossa interpretação, a exegese bíblica. Veja, a cultura da alma e os seus sinais externos. A piedade do ponto de vista cristão é uma nova vida e espiritual, uma vida nova e espiritual, com a qual as nossas almas são vivificadas pelo Espírito Santo. Mas em seus primórdios é uma vida jovem, frágil, inexperiente, como a de uma muda, de uma planta jovem. Exige-se cultura, a vida jovem deve ser nutrida para se tornar forte, e enquanto as expressões da vida, em folhas, galhos e flores, precisam ser observadas e guiadas corretamente, a suprema ansiedade do jardineiro é manter e aumentar a vitalidade. E assim, enquanto os apóstolos dão bons conselhos para a ordenação da conduta cristã, isso diz respeito à cultura da vida e da alma.
Eles desejam que os seus discípulos cresçam na graça e no conhecimento experimental de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É para essas formas de edificação que as igrejas devem ser direcionadas em seus momentos tranquilos de descanso. Mas não é sempre assim que acontece. 2 sinais foram dados como indicação de que esta obra edificante ela estava progredindo saudavelmente. Havia um andar santo, pois eles estavam andando no temor do Senhor. A conduta e a conversa cristãs eram conforme convém ao Evangelho de Cristo. As relações dos membros entre si eram gentis, fraternais, e o caráter dos discípulos era cada vez mais satisfatório. Segundo, havia sinais de alegria no coração. Os discípulos evidentemente desfrutavam do conforto do Espírito Santo. O selar ali interior do Espírito, o poder de seus impulsos à justiça e aquela feliz sensação de adoção que ele concede. Quando a alma é cultivada eficientemente, seus sinais são aparentes nessas 2 coisas: alegria em Deus e vida de santidade. A alegria em Deus inclui alegria em sua adoração, em sua obra, e a vida santa ela inclui a nutrição, o nutrimento de todas as graças e virtudes em plenitude, beleza e poder. A gente pode lembrar e meditar nos exemplos das recomendações do Cristo vivo às igrejas como Éfeso, Esmirna e Filadélfia. A cultura da alma ela tem um poder externo, pois evidentemente as 2 coisas, edificação e multiplicação, estão intencionalmente conectadas. E uma é, em alguns aspectos importantes, a causa da outra. Nós podemos dizer que multiplicar uma igreja é uma das consequências certas de sua edificação. Pois a igreja bem nutrida e verdadeiramente espiritual, ela tem poder. Poder por seu testemunho, pois tal vida deve encontrar expressão. Existe a força silenciosa, porém poderosa, de sua influência inconsciente. Poder porque existem os trabalhos ativos aos quais ela é inspirada. Há um poder por sua atração, ela não é repelente, ela é atraente. Pois onde quer que haja um andar santo e evidente alegria de coração em Deus, os homens se inclinam a juntar a sua companhia. Tal alegria de coração todos encontrariam. Tal andar santo parece dizer: venha conosco, e lhe faremos bem, pois verdadeiramente o Senhor está conosco. Nós precisamos distinguir cuidadosamente entre os sucessos espasmódicos e temporários, impulsivos dos tempos de avivamento e o testemunho, a obra constantes de igrejas fortalecidas e cristãos edificados em todas as épocas. E assim a gente consegue concluir, destacando o valor moral das forças que tendem estritamente à edificação, como exemplo, e o caráter de nossos santos, e os labores daqueles que instruem na verdade e no dever cristãos. Meus queridos, tais forças são às vezes estimadas de forma imperfeita e até mesmo subestimadas, porque os seus resultados eles não são facilmente contados, vistos. Contudo, a palavra de Deus nos ensina que no caminho da edificação vem o poder mais verdadeiro para multiplicar. Houve um exemplo claro aqui do versículo 32 ao 35 desse capítulo 9 da atividade cristã, da prática. A história, ela ocultou por algum tempo o apóstolo Pedro, aqui no relato de Lucas. Mas agora ele reaparece em um episódio que nos chama ainda mais atenção, pelas coisas que ele deixa por dizer. Pedro não está em casa, ele não é preguiçoso, nem se entrega a si mesmo. Ele está trabalhando e por amor ao trabalho ele viaja por todas as partes.
A inclinação afetuosa do coração de Pedro é visível. Ele desce também aos santos que habitavam em Lida. Ele desce para revigorar os irmãos e ser revigorado por eles. Ele vem para ver o pequeno núcleo de crentes, para lhes dar algum sinal para o bem, para lhes dar um exemplo e para tirar deles o que tinham para dar, sem contudo serem perdedores, a simpatia e a alegria cristãs. O silêncio observado em relação a Enéas, quem era ele? Não há justificativa para supor que ele já fosse um dos santos, pois Pedro parece tê-lo encontrado entre eles. Pedro não lhe faz nenhuma pergunta para suscitar conhecimento ou fé, esperança ou amor. Nem parece pedir nada a Pedro, seja para o corpo ou para a mente. E Pedro parece usar o nome de Jesus Cristo como um nome já conhecido por Enéas. E se dirige a ele aparentemente com a facilidade da familiaridade fraternal e da simplicidade cristã. As lições mais notáveis desta breve narrativa são essa sugestão revigorante que nos é dada sobre a força que reside na atividade genuína de um cristão. Na sabedoria, em meio a todas as nossas visitas, de visitar cristãos, pequenas comunidades de cristãos, que podem morar separados na aldeia, no vilarejo, longe da agitação das grandes massas populares. E com tais pessoas, certamente haverá muito a ser dado e muito a ser obtido pelos genuínos. As grandes oportunidades que parecem surgir onde nossa infidelidade menos se antecipa, quando apenas estamos simplesmente trilhando o caminho do dever. Essas são, na verdade, as oportunidades que o céu enviou e as mais propensas a serem frutíferas de um bem imortal. Os nossos preparativos mais grandiosos não correspondem infalivelmente às oportunidades mais grandiosas do céu. Expliquemos como pudermos, embora a explicação não seja de forma alguma difícil de encontrar. Os preparativos laboriosos, até mesmo de homens cristãos, mal se harmonizam com a sublime facilidade das realizações do Espírito. Mas para a oração humilde, o trabalho humilde, a atividade incansável, parecem surgir oportunidades que são, na verdade, o envio mais precoce e mais fresco do céu. A piedade que vê e não esquece, vê e visita para poder ver o sofredor paciente. Nós conhecemos um tipo disso, nós adoramos apenas um. Mas como isso deveria cativar nosso olhar, nossa admiração, constranger a nossa imitação reverente e amorosa. O homem impotente no tanque de Betesda, que estava enfermo havia 38 anos, atrai a atenção do olhar de Jesus, acima de todos os outros. O Enéas, que estava de cama há 8 anos porque era paralítico, tem sobre si o olhar de Jesus ressuscitado e Senhor, e Pedro é enviado a ele. Ao mesmo tempo, é verdade que Jesus faz tudo e que Pedro está aprendendo em seu trabalho a ser como Jesus. Sem dúvida, há uma força autopropagadora na verdade cristã e no bem cristão, pois ambos são o que os homens desejam. E nada é tão desejado, tão profundamente desejado, que homens inexperientes cuja verdadeira natureza ainda não foi completamente perdida para o diabo, apenas experimentem um pouco do bem que Cristo tem a oferecer, que Cristo é e que Cristo pode operar na mente, no coração, e eles terão fome e sede dele. Mas nós precisamos lembrar que para isso nós precisamos cuidar, para que o nome de Jesus que propagamos, a pura verdade de Jesus que ensinamos e a vida de Jesus que demonstramos e o profundo e inextinguível amor de Jesus que está em nosso próprio coração.
um Cristo fisicamente ausente, Atos 9:34, mas que pode ser um poder espiritualmente presente. A atenção que se voltou para o fato notável de que Pedro falou a Enéas como se o Senhor Jesus estivesse realmente presente no quarto. E que ele estava presente é comprovado pela cura que se seguiu à convocação de seu poder. Jesus Cristo te cura. As palavras devem ter soado muito estranhas para aqueles que as ouviram pela primeira vez. Soam estranhas para nós. Jesus Cristo não estava lá. Ninguém o viu. Nenhum olhar tranquilizador de Jesus acalmou o sofredor. Nenhuma mão de Jesus tocou e ressuscitou o doente, nenhuma voz de Jesus proferiu as palavras de poder curador. O Jesus de Betesda, de Naim, de Cafarnaum, de Betânia, não estava lá. Alguns poderiam ter dito: Jesus está morto, e poderiam contar como viram morrer. E se outros insistissem que apesar disso ele vivia, poderiam dizer: ah, sim, ele vive longe, no céu, entre os anjos. Eles o tinham visto subir, e uma nuvem branca pairou sobre ele, o escondeu da vista. E desde aquele dia, nenhum olho humano olhou para o seu rosto ou viu a marca dos seus pés e mãos. Para muitos de nós, meus queridos ouvintes, uma das maiores dificuldades é reconciliar a aparente contradição. Jesus está na glória, Jesus está aqui. Jesus está sentado no trono, Jesus habita no coração aberto e confiante. E nossa dificuldade não é enfrentada insistindo que o próprio Jesus está na glória, mas que sua influência está aqui, seu poder está aqui. Seu Espírito está aqui, pois não queremos saber sobre sua influência, mas sobre sua presença pessoal, que carrega e assegura a sua influência. O que achamos tão difícil de compreender é que o único ser verdadeiro é o ser espiritual. Cristo é um ser espiritual. Nós somos seres espirituais, portanto, podemos estar realmente juntos, embora o espaço material possa parecer um divisor lamentável. Se a igreja é verdadeiramente edificada por dentro, como não se multiplicaria por fora? E se há temor do Senhor e consolo do Espírito Santo, quem poderá resistir ao seu testemunho? Oh, louvado seja esse Jesus que está aqui com a gente, onde tem dois reunidos no nome dele. Eu não estou no nome do Fábio, eu não estou no nome do podcast Entendes o que Estás Lendo, eu não estou no nome de igreja, de denominação nenhuma, eu não estou no nome de pastor, de padre, de apóstolo, de ninguém. Eu estou aqui com você agora, unido, reunido no nome de Jesus. Aleluia. Jesus está aqui. Eu sei que o Senhor está na glória, mas também está aqui. Eu sei que tu estás assentado no trono, mas também habita no coração aberto e confiante. Nos ajuda, Jesus, a entender a nossa dificuldade de que o próprio Jesus está na glória, mas que sua influência está aqui, o seu poder está aqui, seu Espírito está aqui, pois não queremos saber sobre sua influência, mas sobre sua presença pessoal, que carrega e assegura a sua influência. Senhor, dá-nos tempos de paz, que nutram nossa alma, fortaleça nosso andar contigo, que multipliquem-se com poder o impacto da tua presença em nós. Amém, amém e amém. Glória ao nome poderoso de Jesus.